Bom dia, meu amigo e minha amiga, meu irmão e minha irmã. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Estamos aqui iniciando mais uma manhã com o Evangelho. Hoje, quarta-feira, dia 23 de julho de 2025. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais uma Manhã com o Evangelho. Você aqui é ao vivo, você que vai assistir essa live durante todo esse dia do dia 23, seja a bênção do Senhor sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre tudo que é seu. Com Jesus é só vitória, amém? Irmão Cosme, Deus abençoe, já está aqui conosco, e a todos os irmãos que estão chegando, vai curtindo a live, vai deixando seu comentário. Isaura de Jesus, bom dia nessa manhã, paz do Senhor, minha irmã, Deus abençoe em nome de Jesus. O evangelho de hoje é Mateus 13, do 1 ao 9, que vai dizer assim a palavra do Senhor: naquele dia, Jesus saiu de casa e sentou-se à beira-mar. Grandes multidões se reuniram em volta dele, e por isso entrou no barco e se assentou enquanto toda a multidão estava de pé à margem. Jesus falou muitas coisas com parábolas. E eis que o semeador saiu para semear, e ao semear uma parte de semente caiu à beira do caminho, e as aves foram e comeram. Outra parte caiu entre as pedras, onde não havia muita terra. Brotou logo, porque a terra não era profunda. Mas quando o sol apareceu, queimou-se, e não tendo raiz, secou-se. E outra parte caiu entre os espinhos. Os espinhos cresceram e o sufocaram. Outra parte, enfim, caiu numa terra boa e deu fruto. Algumas delas 100, outras 60 e outros a 30. Quem tiver ouvidos, que ouça a palavra de Deus. Palavra do Senhor, graças a Deus, amém? Deus abençoe a irmã Rani Silva nessa manhã, Patrícia Alexandrino, Ramon Martins, Deus abençoe a vida de vocês poderosamente nessa manhã. Glória a Deus. Amados, esse evangelho ele é muito lindo, muito profundo. Eu li esse evangelho hoje, era 3 horas da manhã, eu já estava aqui de pé, e eu li esse evangelho, como esse evangelho mais uma vez falou aos nossos corações. A palavra de Deus ela é linda, porque ela fala aos nossos corações. Todos os dias a palavra se repete e se renova. Se repete porque nós não inventamos mais uma Bíblia, ou não acrescentamos capítulos à Bíblia, por isso que ela se repete. Mas ela se renova porque todos os dias Deus fala conosco de uma forma específica. Por isso que nós podemos dizer que a palavra de Deus ela se repete, e por isso dizemos que a palavra do Senhor se renova. Se repete porque é a mesma, se renova porque Deus fala conosco diferente. E essa passagem ela é muito interessante, porque o texto vai começar dizendo que Jesus sentou-se à beira-mar. Olha que coisa maravilhosa. Uma certa vez um pregador até pregou, um pregador conhecido, que Jesus tinha uma casa na praia, Isso deu uma polêmica na época. Mas na verdade, Jesus ele não tinha uma casa. A Bíblia vai dizer que o Filho do Homem não tinha nem aonde reclinar a cabeça. Mas ele vivia próximo, nas proximidades do Mar da Galileia, do grande lago da Galileia, que a gente chama de mar. E o interessante é que aqui Jesus está sim na praia, sentado à beira-mar.
E uma grande multidão se aproxima dele de uma tal forma que agora ele entra num barco para poder falar com aquela multidão que vai ficar sentada em terra. Jesus ele tinha um sistema muito pedagógico de ensinar. Jesus pregava, mas Jesus também ensinava. Por quê? Porque nós podemos pregar, né, que é proclamar, declarar, e nós podemos ensinar. O ensino é o que a gente senta ali em uma roda, ou a gente senta em frente a uma tela hoje, como nós estamos fazendo aqui, e nós vamos explicar e aplicar um texto. Manhã com o Evangelho, ele não é apenas uma live de pregação. O Manhã com o Evangelho é um tempo de ensinamento, não é verdade? Por isso que nós vamos ver Jesus sentando aquele povo para que ele ensinasse as boas novas que vêm do céu. Então, amados, muito mais importante do que você ouvir uma pregação é você ouvir um ensinamento. Né? As pessoas, às vezes, elas gostam muito daquela pregação explosiva, e eu também gosto, tá bom? Aonde as pessoas glorificam, aonde é liberada uma palavra profética. Mas se você não tomar posse daquela palavra profética no meio da pregação explosiva, quando acaba aquele momento, foi apenas um momento de explosão. A vida não foi transformada. Mas quando você ouve um ensinamento, e aquele ensinamento ele entra profundamente no seu coração, gerando vida e transformação, pode ter certeza, valeu a pena. Por quê? Porque todo ensinamento ele traz uma nova rota para a nossa vida. Todo ensinamento traz uma nova rota para a nossa vida. Ninguém que aprende algo, né, aprender de verdade, não muda a sua forma de condução, em qualquer área da nossa vida. No meu trabalho, eu faço uma pesquisa, né? Nós temos um telefone corporativo e nós fazemos uma pesquisa. Toda semana é obrigatório fazer aquela pesquisa. E é uma pesquisa longa, que até então eu só tinha conhecimento que eu tinha que fazer ela completa em um dia. Eu já tentei fazer ela parcelada, não deu certo, perdi nota, fiquei com nota baixa. E um amigo, por esses dias, me ensinou a fazer a pesquisa, salvando para que eu pudesse enviar ela no prazo final, que é a sexta-feira. Eu aprendi. Depois que eu aprendi de verdade, eu tenho praticado essa metodologia. Então, todo ensinamento que entra no coração, ele traz uma nova rota para a nossa vida. Por isso, o desejo de Jesus não é que você apenas assista à pregação. O desejo de Jesus não é que você apenas entre na live. O desejo de Jesus é que o aprendizado do Evangelho mude a tua vida. Então, Jesus está ali sentado, agora, ensinando aquela multidão através de quê? Parábolas. Jesus ensina a multidão através de parábolas para que aquela multidão possa ter a oportunidade de quê? De mudar a rota da sua vida. E aí Jesus vai ensinar a parábola, né? Jesus vai ensinar a parábola sobre a semente. Quantas e quantas pregações, irmãos e irmãs, eu e você não já ouvimos sobre a semente? Tantas pregações, tantos estudos bíblicos. E Deus hoje ainda quer falar com você através desse ensinamento de Jesus. A primeira coisa que eu queria destacar aqui nesse evangelho hoje é que Deus não faz acepção de pessoas.
Que maravilha saber que Deus não faz acepção de pessoas. Sabe por quê? Por que Deus não faz acepção de pessoas, pastor Cássio? Muito simples mesmo, muito claro. Porque você olha que toda aquela terra recebeu semente. Toda aquela terra, amados irmãos e irmãs, eles receberam a mesma semente. Qual é a semente, amados, que eles receberam? A semente do reino. Todos eles, amados irmãos e irmãs, tiveram a oportunidade de quê? De vivenciar aquela semente. Né? Uns caíram em uma terra, como o texto vai dizer, à beira do caminho. Outra caiu em um pouco de terra, mas não uma terra profunda. Outros caíram no meio dos espinhos e outros caíram em uma terra fértil. Então nós vamos ver que a semente ela é lançada para todos os lugares. Por isso, o primeiro aprendizado aqui nessa manhã é: Deus não faz acepção de pessoas. O desejo de Deus é que todos recebam a semente e que todos produzam a semente. O desejo de Deus é que todos que entrem hoje no Manhã com o Evangelho, entrem, ouçam o Evangelho e mudem a sua vida. Todos vão mudar a sua vida com essa palavra que vai ouvir aqui hoje? Não. Alguns vão mudar, outros vão ter vontade de mudar e outros vão apenas ouvir o Evangelho. Quem é você nessa manhã? A pessoa que vai apenas ouvir o Evangelho? A pessoa que vai ficar na vontade de mudar? A pessoa que vai até iniciar o processo de mudança? Ou a pessoa que vai mudar de verdade? Eu, pastor Cássio, em nome de Jesus, quero ser a pessoa que estou ouvindo o Evangelho, falando do Evangelho e vou aplicar o Evangelho na minha vida, em nome de Jesus. E eu quero profetizar que você também vai aplicar o Evangelho na sua vida e você vai mudar. Todos os dias eu leio o Evangelho, todos os dias eu leio o Evangelho. E todos os dias eu anoto aqui, ó. O que me chamou a atenção no Evangelho? Como aplicar esse Evangelho na minha vida? E eu faço uma oração. Porque, irmãos, o que pode mudar a nossa vida é o Evangelho. É a palavra de Jesus. Então, amados, primeiro ensinamento: Deus não faz acepção de pessoas. Deus não faz. Deus quer que todos mudem. Deus quer que todos sejam alcançados. Deus quer que todos tenham uma vida santa diante dele. Só que, quem é a semente que cai à beira do caminho? Né? A semente que cai à beira do caminho, ela é aquela que a pessoa escutou o Evangelho, acabou a live, recebeu a bênção apostólica e aquela palavra já saiu da cabeça da pessoa. A pessoa já esqueceu de tudo que foi pregado ali naqueles 20, 30, 40, 50 minutos, seja da pregação do domingo, seja da palavra do culto de oração durante a semana, seja da live do Manhã com o Evangelho. Aquela palavra não fica na cabeça, não entra no coração. Essa é a semente que é jogada à beira do caminho. As aves vêm e comem, né? O diabo vem e arranca. No mesmo instante, acabou a live, vamos seguir a vida, já é murmurando, já é reclamando, já é pensando em tantas coisas e a palavra some da mente. Essa é a semente que cai à beira do caminho. Deus não tem chamado você e eu para sermos homens e mulheres que somos semeados apenas à beira do caminho. Ao contrário, irmãos. Em nome de Jesus, não deixe que essa live acabe e essa palavra saia da sua cabeça, não. Não deixe as aves, vir e roubar algo que está sendo semeado por Deus no seu coração. Então, a semente que cai à beira do caminho é isso, né?
Acabou aquela palavra, acabou aquela pregação, acabou aquele estudo bíblico, a pessoa já esqueceu de tudo, já está praticando até pior do que aquilo que ela ouviu. Olha como a coisa é séria. Deus dá oportunidade a todos, mas nós vamos precisar lutar para ser a terra certa. Qual é a segunda, querida? A parte que caiu entre as pedras, onde não havia muita terra. Ó, a parte que caiu entre as pedras, estou anotando aqui. Não havia muita terra para brotar. Logo a terra não era profunda. Quando o sol apareceu, queimou, porque não tinha raízes e secou. Então, a primeira é aquela que cai na beira do caminho. Acabou a pregação, acabou a live, acabou a palavra. A segunda é aquela que até entra no coração. Você sai até pensando nessa palavra. Mas ao decorrer do dia, as lutas, os bombardeios, os estresses, não permitem você se aprofundar na palavra e rouba ela de você. Tira ela de você. Por quê? Porque ela foi semeada numa terra muito rala. Parece aquele feijãozinho da escola que a gente botava no algodãozinho e ali aquele feijão nascia. Deus não quer que você seja alguém artificial, alguém raso. Nós precisamos pedir a Deus que a palavra dele entre tão profundamente em nossos corações, que crie raízes de uma tal maneira, amados, que quando for 9 horas da noite, você ainda esteja pensando nessa palavra. Para que quando, querido, as lutas possam ser do tamanho que for, você vai continuar firme, porque você vai falar: eu não vou perder a minha semente. A minha semente vai germinar para a glória de Deus. Então nós temos o desafio de não deixar a semente na beira do caminho. Nós temos a semente de não apenas estar raso na presença de Deus, porque senão o sol vem, seca e a raiz morre. E nem podemos, amados, permitir que a outra parte caia entre os espinhos, aonde crescem, mas é sufocada. O que seria isso, amados? Aquela pessoa que recebeu a palavra, tomou posse, começou a viver o novo de Deus, criou raízes, mas está se permitindo que as lutas, as dificuldades, os processos, as tentações da vida a sufoque de uma tal maneira que aquela semente morra. Aquela pessoa que caminhou por muito tempo com você, aquela pessoa que foi uma mulher de oração, um homem de oração, mas que desistiu, que deixou para trás. Por quê? Porque deixou que os espinhos sufocassem a semente. Independente do que aconteça, permaneça firme. Independente do que aconteça, não deixe os espinhos desta vida sufocar aquilo que Deus te deu, aquilo que Deus te confiou, sufocar o ambiente que Deus te tirou e te colocou num novo lugar. Por quê? Porque os espinhos sempre são para matar. Mas nós precisamos fazer a nossa parte. Eu anotei aqui na minha devocional pessoal: eu preciso receber a semente e permitir ela desenvolver no meu coração como uma terra boa. Olha que bênção. Então eu preciso receber a semente, amados, e desenvolvê-la. Ela não pode ficar à beira do caminho, ela não pode viver em terras rasas, e ela não pode viver entre os espinhos. Aonde que a minha semente precisa estar? Em uma terra boa, aonde ela dê frutos 100, 60 e outras até 30.
Deus não nos chamou para ser uma terra infrutífera. A sua vida espiritual, a sua vida sentimental, a sua vida financeira, ela foi levantada por Deus para frutificar. Mas para isso, eu preciso cuidar da semente. Aprofundar ela na terra da oração, na terra do jejum. Aprofundar ela na terra, querido, da palavra. Para quê? Porque quanto mais profunda a semente estiver, mais chance de crescer ela terá. Que o Senhor Deus nos ajude no dia de hoje a não sermos essas 3 primeiras terras, mas sermos a terra, querido, que frutifica para a honra e para a glória do Senhor. Palavra do Senhor, graças a Deus. Vamos orar nessa manhã? Senhor, muito obrigado pelo Evangelho do dia. Muito obrigado, Senhor, porque eu sei que até aqui o Senhor tem ministrado em nossos corações. Que o Senhor nos ajude a ser uma boa terra, aonde a semente que é lançado para todos possa crescer a 100, 70 e 30 por hora. Eu não quero ser uma terra infértil. Eu não quero ser um terreno raso, nem um terreno cheio de espinhos. Por isso, Senhor, nos abençoe, que essa palavra, esse ensinamento, fique no nosso coração. Nós oramos no dia de hoje, Senhor, por essas bênçãos, pela bênção do Evangelho se cumprindo em nossas vidas. Nos abençoa com toda sorte de bênção, Pai. Nos dê um dia abençoado, um dia de livramento, que o Senhor possa nos abençoar. Guarde a nossa entrada, a nossa saída. Oramos por todos aqueles que se recomendam às nossas orações. Oramos por todos aqueles que estão aqui no altar da Capela da Divina Providência. Os pedidos feitos pelo WhatsApp, que todos sejam alcançados pelo Senhor com cura, libertação e milagres. Oramos nessa manhã, Deus, pedindo essa graça, orando segundo a vontade de Jesus, e nos ensinou dizendo: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade. Se na terra como nos céus, e o pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. E graças a Deus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Receba a bênção do Senhor, irmão e irmã, que a bênção de Deus Pai Todo-Poderoso, a bênção de Jesus Cristo, Salvador do mundo, e as doces consolações do Espírito Santo, seja sobre todo o povo de Deus, não somente hoje, mas para todo sempre. E o povo de Deus diz: Amém. Deus abençoe, irmão e irmã. Fique com Deus, um santo dia para você, e até sexta-feira, quando nós voltamos com o Manhã com o Evangelho, com a aliança da água e a aliança do Salmo 91. Amém? Deus abençoe, amado. Com Jesus é só vitória. Amém? Ore por mim, que eu estou orando por vocês. Tchau, tchau.